Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Glaucia, estamos aqui para a nossa 7ª aula de língua portuguesa para o ciclo 4, que corresponde aos 8º e 9º anos. Hoje nós vamos continuar falando do gênero notícia, que você já viu um pouquinho dele na aula anterior, quando foi trabalhada especificamente a manchete, mas na aula de hoje nós vamos ampliar esses conhecimentos sobre o gênero e, além disso, compreender os efeitos de sentido da relação entre o adjunto adverbial e o adjunto adnominal e os elementos que o adjunto adnominal e adverbial modificam dentro do texto, porque eles são modificadores. Para nós começarmos, nós vamos pensar um pouquinho a respeito, primeiro, dessa manchete, nessa notícia que tem o endereço aparecendo para você lá embaixo, onde se diz assim: uma menina de 10 anos cria cortina especial para abraçar os avós. E aí, pela imagem, você consegue perceber que ela criou um artefato e colou na porta para que ela pudesse, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, em isolamento social, sem poder ter muito contato com as pessoas, a menininha criou aquilo ali para que ela pudesse ter contato. O que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que, em uma notícia normalmente veiculada num meio de comunicação, seja ele um meio virtual ou na TV, ela precisa ser imparcial. Mas os elementos que aparecem dentro desse texto, as palavras que são usadas, as escolhas que o produtor da notícia fez, elas sempre são escolhas que têm relação, no fim das contas, com aquilo que ele deseja transmitir. Então, nesse texto, nós vamos conhecer a notícia toda. Eu estou retomando a manchete com você, que é algo que nós vimos na aula passada, que é essa frase inicial do texto, esse trecho que chama a atenção, ou tenta pelo menos chamar a atenção do leitor, para aquilo que ele vai encontrar ao longo da notícia depois. No caso dessa notícia, o que nós temos como informação toda é essa que você vai acompanhar, e depois, se você quiser voltar no endereço que você tem lá, você pode ler a notícia na íntegra e saber como tudo aconteceu. O que interessa para a gente nesse momento é esse trecho, e nós vamos fazer algumas análises a partir daí. Como eu já falei para vocês, a manchete diz: menina de 10 anos cria cortina especial para abraçar os avós, e o texto diz assim: durante o momento de pandemia, uma das maiores preocupações é manter as pessoas que amamos em segurança, especialmente se elas forem parte do grupo de risco. Porém, esses vários meses seguidos de distanciamento social acabam causando muita saudade dos beijos e abraços dos entes queridos, como avós e avós. Uma garotinha de 10 anos em Riverside, nos Estados Unidos, não estava mais aguentando ficar longe de seus avós e, com a ajuda da internet, pôde abraçá-los sem colocar ninguém em risco. Paige viu um vídeo online de alguém que criou uma espécie de cobertor para abraçar a família e logo teve a ideia de criar uma espécie de cortina de plástico para ser colocada na porta de entrada e permitir matar um pouco as saudades de estar com o avô e a avó. Confira as imagens desse momento super fofinho. A imagem é aquela que nós acabamos de ver, que é a chamada da notícia junto com a manchete. Se você prestar atenção, no início do texto, você percebe um certo posicionamento isento do produtor do texto. Ele é imparcial e ele se preocupa em dar a notícia apenas com a intenção de relatar o fato. Mas na última parte, no último parágrafo, que é esse terceiro bloco que você está vendo, só para a gente relembrar um pouquinho esse conhecimento. O parágrafo, no texto em prosa, em que nós temos as linhas contínuas, essas que vão do início até o final, é cada bloco que você tem aí. Então, no caso desse trecho que você está vendo, o que nós temos são 3 parágrafos. E no último parágrafo, a última palavra é super fofinho. A frase é: confira as imagens desse momento super fofinho. Então, nesse caso, eu já não tenho um produtor do texto tão isento assim de alguma emotividade quando ele está relatando a notícia. E nós vamos ver como esse elemento textual que faz com que
nós consigamos ter nesse momento uma impressão daquilo que o produtor do texto está sentindo, como é que ele se chama, qual é o papel dele dentro do texto, porque nas aulas anteriores nós vimos que quando você tem elementos dentro do texto e esses elementos eles se relacionam harmoniosamente, e aí essa harmonia nós chamamos de concordância, que pode ser verbal ou pode ser nominal. Nós vimos também que esses elementos eles podem se complementar, eles podem se modificar, e cada um desses elementos que nós observamos quando nós fazemos uma análise, que nós chamamos de análise sintática, tem um nome específico. Você já viu o sujeito e o predicado, você já viu o objeto direto e o objeto indireto nas aulas anteriores, e hoje nós vamos falar dos adjuntos adnominais e dos adjuntos adverbiais e de que papel que eles exercem dentro de um texto, como a notícia. Em relação a esse gênero, é importante nós sempre lembrarmos de que, antes de eu partir e pensar sobre o papel desses elementos no texto, eu tenho que pensar no próprio texto. Qual é o propósito comunicativo dele, por exemplo? Quando eu penso em propósito comunicativo, de uma maneira muito simplificada, eu diria que esse texto serve para quê? Ele quer me informar o quê? Então, pensar no propósito comunicativo, quando você vir essa expressão em alguma questão, você tem que lembrar disso. O propósito comunicativo é a intenção que existe por trás daquele texto. No caso dessa notícia, o propósito dela é dar uma informação a respeito de uma garotinha que sentia saudade dos familiares nessa época de pandemia, e nesse momento ela decidiu criar um artefato, e esse artefato ele foi utilizado para que ela fizesse alguma coisa para suprir uma necessidade emocional dela, como todo mundo está tendo. Inclusive, é uma ideia muito boa, se você for ver a notícia, e existem vídeos ensinando como fazer essa máquina do abraço, digamos assim, que ela construiu lá. As intenções discursivas por trás de um texto estão sempre relacionadas aos assuntos e às informações que esse texto está dando. Então, quando eu penso naquilo que eu quero dizer, eu escolho palavras para eu dizer aquilo ali. Então, se você diz, por exemplo, que você está se sentindo mal, você está dando uma informação. Mas se você acrescenta uma outra palavra nessa informação e diz assim, eu estou me sentindo muito mal, o muito, ele modifica o mal que você acabou de apresentar. Então, as suas escolhas, elas estão relacionadas ao que nós chamamos de intenção discursiva. As palavras, na fala, por exemplo, a entonação que você dá e assim por diante. A situação de comunicação e os meios de circulação em que a notícia ela vai aparecer. As notícias, hoje, elas circulam em diversos ambientes. Nós temos ainda o jornal impresso, nós temos notícias em blogs, nós temos notícias nos canais oficiais na televisão, nós temos perfis que são perfis de notícia da Secretaria de Saúde, por exemplo, do Estado, nós temos perfis dos políticos em que eles divulgam algumas notícias, nós temos jornais que existem na forma impressa, mas eles também existem nos meios eletrônicos, e aí o meio de circulação vai depender muito da escolha do produtor do texto. E presta atenção em algo. Às vezes, a situação de comunicação e o meio de circulação fazem com que a própria linguagem do texto ela seja modificada. Se você comparar uma notícia que sai num jornal impresso, de grande circulação aqui de Belém, por exemplo, e numa mesma notícia saindo no meio eletrônico em que esse jornal está, você às vezes percebe formas de utilização da linguagem diferentes. Tudo isso tem a ver com a situação de comunicação, onde que aquela situação, onde que aquela mensagem ela está sendo transmitida. O emissor e o receptor, que são os elementos da comunicação, eles também vão depender muito. Por exemplo, no caso da leitura de uma notícia em que você está na frente do seu computador, você tem ali um produtor do texto, que foi o jornalista, e o receptor é você. Então, você tem que pensar sempre nessa relação, de onde o texto parte para onde o texto vai. Você pode, inclusive, escrever um texto para você mesmo, e aí você é emissor e receptor. Mas essa é uma discussão muito filosófica que a gente pode ampliar num outro momento.
A linguagem e a adequação, elas também estão relacionadas ao propósito comunicativo do texto. Então, quando você tem um texto que é num programado para ser exibido num veículo de comunicação que é mais sério, você vai ter uma forma de linguagem. Quando esse texto ele sai num outro canal, você tem às vezes a mesma notícia sendo divulgada de uma forma diferenciada. E essa diferença, ela vai depender muito de quem está querendo ser alcançado, aliás, de quem que o produtor do texto ele deseja alcançar. A mesma notícia, ela pode ser dada com formas de utilização da linguagem diferentes, porque a ideia do emissor é sempre pensar no receptor e na melhor forma de alcançar aquele receptor. Bom, nós vamos retomar nesse slide agora algo que nós já vimos na aula passada, que é a ideia dos verbos significativos e não significativos. Como você deve lembrar, se você assistiu, os verbos significativos são aqueles que, como o próprio nome está dizendo, eles trazem um sentido neles mesmos, e os não significativos são os chamados verbos de ligação. Os significativos, eles são classificados em transitivo, direto e indireto, dependendo da necessidade de complemento com ou sem preposição, e os intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. Os não significativos são aqueles que são chamados de verbo de ligação, que eles servem, já antecipando um conteúdo que você vai ver na frente, para ligar o sujeito a um predicativo do sujeito, mas esse é um conteúdo que nós vamos lá para frente depois conhecer. Quando esses verbos eles aparecem, eles às vezes precisam de complemento. Como você viu, o transitivo ele vai ter um complemento chamado de objeto direto ou de objeto indireto. E se nós olharmos a manchete do texto, essas expressões que aparecem aqui, cortina especial e abraçar os avós, são duas expressões que aparecem onde nós percebemos uma relação sintática entre elas. No caso de cortina especial, se nós tirarmos a expressão especial daqui, não é uma expressão que vai fazer falta na hora de essa manchete permanecer. Mas no caso de os avós, retirado daí, vai ficar faltando algo. Por quê? Quando nós pensamos nessas relações dentro do texto, nós temos que pensar se esse termo que está sendo retirado ou que ele vai ser acrescentado, se ele é um termo acessório, se ele é um termo essencial, todos esses são nomes que fazem parte do que nós chamamos de análise sintática. Então, as relações sintáticas, elas podem ser, como você está vendo nesse slide aí, entre o verbo e os seus complementos, que é o caso de abraçar os avós. Percebe que se você tirar os avós da frase, vai ficar faltando alguma coisa. Então, nesse caso, a relação é entre um verbo e um complemento. No caso da cortina especial, a relação ela já passa para esse ponto que você está observando aí, que é a relação entre um substantivo e um adjetivo. Cortina, o substantivo, e especial, o adjetivo. Só que essa relação de modificação, que é o que aconteceu aí, ela também pode acontecer entre um verbo e um advérbio. No caso de abraçar os avós, eu falei para você que é uma relação entre o verbo e seus complementos, e ela é uma relação de complementação. Ok? Por isso, o verbo ele seria chamado de transitivo, porque ele é um verbo que, nessa situação, ele precisa de um complemento. No caso da cortina especial, a palavrinha especial, ela apenas especifica, qualifica, caracteriza essa cortina. No caso de um verbo e de um advérbio, seria a mesma coisa. O advérbio, ele não é um complemento do verbo, ele é também um modificador. Lembra da frase que eu falei há pouco com você? Se você disser assim, eu estou me sentindo mal, você tem uma informação. Se você acrescentar um advérbio e você disser, eu estou me sentindo muito mal, esse advérbio ele provoca uma alteração, mas ele não é essencial aí. A ausência dele não vai fazer falta. Então, nesse primeiro momento, o que eu quero que você entenda? Que às vezes uma palavra, ela precisa de um complemento, e aí eu não digo só o verbo, porque existem substantivos que precisam de um complemento, e às vezes essa palavra ela só é uma caracterizadora e não uma complementação de um outro termo dentro do texto.
Além dessas relações que nós temos aí, você vai perceber também nesse texto agora como é que esses elementos eles vão se relacionando à medida que nós vamos construindo as informações no texto. Então, se você olhar aí, o que você tem é: durante o momento de pandemia, uma das maiores preocupações é manter as pessoas que amamos em segurança, especialmente se elas forem parte do grupo de risco. Percebe que essa expressão de pandemia, ela está associada a uma outra palavra no texto, assim como maiores também, assim como especialmente também. E aí o que você tem é o momento sendo especificado pela relação com a expressão pandemia, e aí se você parar para pensar, você vai ver que a expressão, ela poderia sair, a destacada, a expressão de pandemia, ela poderia sair. Isso significa que o que nós temos é um termo acessório. A ideia de acessório na análise sintática é exatamente essa que a gente tem quando a gente usa um brinco, uma pulseira. É um acessório, pode ser retirado. Diferente dos termos que nós chamamos de termos essenciais da oração. São aqueles que precisam estar lá, como é o caso do sujeito, que nem sempre aparece, mas do predicado que sempre vai existir. A outra relação que nós temos aí é a relação do termo maiores com o substantivo preocupações e depois uma outra relação lá na frente que é com o verbo. Percebe que nenhuma dessas expressões seriam expressões absolutamente necessárias na frase para que elas fizessem sentido. O que eu quero que você perceba é o adjunto adnominal, que são os termos que nós estamos vendo hoje, e o adjunto adverbial, eles podem ser retirados da oração. Eles são apenas modificadores ou do verbo, ou do próprio advérbio, ou do substantivo, ou do adjetivo. Vamos observar outra frase aqui que diz assim: esses vários meses seguidos de distanciamento social acabam causando muita saudade dos beijos e abraços dos entes queridos. Aqui, ó, você já tem um outro modificador e um outro modificador, mas são modificadores que podem ser retirados. Vamos pensar assim: faz a leitura sem pensar nesses elementos que estão destacados. Esses vários meses seguidos de distanciamento social acabam causando saudade dos beijos e abraços dos entes. Tanto muita quanto queridos poderiam sair perfeitamente daí. Eles só são modificadores desses termos que você está vendo aparecer agora aí para você. E nessa última partezinha do texto, confira as imagens desse momento super fofinho. Você tem de novo a relação de um adjetivo com um substantivo, super fofinho com momento, e percebe que, de novo, esse termo, que é um termo acessório, chamado de adjunto adnominal, ele poderia sair daí. Então, confira as imagens desse momento, poderia encerrar a frase, mas super fofinho aparece exatamente porque é a intenção do produtor do texto dar uma informação a mais. Como é que eu chamo essa palavrinha? No caso da classe gramatical dela, eu chamo de adjetivo. Como é que eu chamo essa palavra no caso da função sintática que ela está exercendo aí? Eu chamo de adjunto adnominal. Ficou claro para você? O adjunto adnominal e o adjunto adverbial são expressões que vão aparecer sem que necessariamente eles precisem estar lá, mas eles têm uma função e existe uma intenção quando eles são utilizados. O adjunto adverbial, para você entender, é um termo da oração que indica uma circunstância. E essa circunstância ela pode ser de tempo, de lugar, de modo, de causa ou de finalidade e vai modificar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Aí nós vamos pegar trechinhos lá do texto para nós pensarmos a respeito dessa modificação. No primeiro trechinho nós temos: a menina sentiu muito a ausência dos avós. Ela criou algo muito interessante, a segunda frase, e os avós ficaram muito bem. Percebe que o muito, ele nesse caso é um advérbio de intensidade. E aí ele seria um adjunto adverbial de intensidade também, por quê?
Primeiro, ele intensifica a forma verbal sentiu, aqui na primeira frase. Pensa que se você tirar o muito, você tem uma ideia diferente. A ideia é, o adjunto adverbial, ele é um modificador, ok? Ele não é um complemento, ele é um modificador. Por isso ele pode sair, mas ele traz alteração no sentido daquilo que eu estou expressando. Então, a menina sentiu muito é uma informação. A menina sentiu a ausência dos avós é outra informação. Ela criou algo muito interessante. Aí eu tenho de novo modificação e intensificação do adjetivo interessante. Então, ela criou algo interessante, é uma informação, muito interessante, é outra informação. E por último, os avós ficaram muito bem. A intensidade do advérbio, ela é modificada por um outro advérbio. Lembra que o que está dito aqui em cima para você é o advérbio, ele vai modificar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio. Mas lembra de uma coisa, o adjunto adverbial, ele pode sair daí e ele não vai fazer falta porque ele não é complemento, ele é apenas modificador daquilo que está acontecendo, ok? Bom, o adjunto adnominal, ele também tem a mesma função de ser modificador no texto, só que dessa vez ele não tem mais relação com o verbo, ele tem relação com o substantivo. Então, ele determina, especifica ou explica um substantivo. Por isso nós dizemos que essa é uma função tipicamente adjetiva. Lembra que o adjetivo é a classe gramatical que tem a finalidade de apresentar caracterização. Então, quando você diz assim, o meu cabelo é comprido, comprido é o adjetivo que você escolheu para você qualificar, caracterizar e especificar a forma como é o seu cabelo. No caso do adjunto adnominal, a ideia ela é a mesma do adjunto adverbial. Ele é um termo acessório, ele vai aparecer na oração, mas ele não precisa necessariamente estar lá. Ele vai só servir para acrescentar informação. E eu quero chamar a atenção de você para algo bem importante. Lembra que nós estamos falando do gênero notícia e de como o adjunto adverbial e o adjunto adnominal eles vão aparecer. Se eles são modificadores, isso significa que quando eu, produtor do texto, me utilizo do adjunto adnominal e do adjunto adverbial para que eu me expresse na hora de eu dar uma informação ou de eu produzir uma notícia, isso significa que eu quero modificar a informação que está ali. E aí nós percebemos nessas situações aqui, ó, esses vários meses seguidos de distanciamento social. Quando eu tenho essas informações, eu tenho que pensar nessas duas relações aí. Esses vários meses, presta atenção que se eu disser assim, os vários meses, a palavrinha vários, ela acaba dando um outro tom para a quantidade de tempo que eu estou afastada das pessoas que eu amo. A mesma coisa acontece quando eu tenho essa relação entre o substantivo e o adjetivo, porque eu passo a especificar de qual tipo de distanciamento eu estou falando. Então, sempre chamando sua atenção, o adjunto adverbial e o adjunto adnominal, eles são escolhas do produtor do texto para que determinadas informações elas apareçam e elas apareçam com as intenções desse produtor do texto. Quando eu tenho os adjuntos adverbiais e os adjuntos adnominais, esses elementos eles vão ser utilizados para caracterizar a minha atitude quando eu sou o emissor. Na notícia, nós temos um gênero que deveria, porque nós sabemos que nem sempre isso acontece, privilegiar aquilo que nós chamamos de imparcialidade. O que é imparcialidade? É a ideia de que eu vou dar a informação sem que necessariamente a minha opinião, aquilo que eu penso, aquilo que eu gostaria, aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que é errado, esteja na notícia. E aí é para ser privilegiado isso lá. Mas, quando eu percebo no texto a utilização de muitos adjuntos adnominais que são caracterizadores ou modificadores, eu vou perceber uma denúncia a respeito da opinião do jornalista. Lembra do
momento super fofinho que aparece lá na frase, essa expressão, ela é uma expressão muito típica da sua apreciação de alguma coisa, principalmente por ela ter sido usada no diminutivo e com a palavra super na frente. O jornalista, ele poderia ter dito esse momento fofo, mas ele escolheu super fofinho. Coloca no diminutivo para colocar mais ainda a subjetividade, aquilo que ele sente ou a impressão dele, e coloca o super lá na frente para demonstrar aquilo que ele percebeu a respeito da situação da menininha ter criado um artefato para que ela pudesse abraçar os avós. Então é isso, o que nós podemos perceber hoje é que nas orações eu tenho sempre elementos que vão aparecer como elementos que são essenciais, que são termos chamados de essenciais, é exatamente esse o nome que eles aparecem, que é utilizado para nós falarmos dele dentro da oração, e existem termos que são chamados de termos acessórios, e hoje nós começamos a ver esses dois primeiros termos acessórios da oração, que são o adjunto adnominal e o adjunto adverbial. Não esquece mais esses nomes e não esquece também de algo muito importante. Tanto o adjunto adnominal quanto o adjunto adverbial, eles invariavelmente vão ser denunciadores daquilo que eu estou querendo me expressar. Isso não acontece só na notícia, vai acontecer em qualquer texto que você lê e você observar como os adjetivos eles são utilizados, como os advérbios eles são utilizados e como que essas impressões do emissor, que é aquele que produz o texto, elas vão aparecendo lá à medida em que você vai se apropriando. Então, observar esses elementos não é por simples identificação de um item linguístico no texto. É também porque esses elementos eles vão ser importantíssimos para a sua compreensão daquilo que o produtor do texto ele quis deixar como ideia. Por hoje é só e na próxima aula nós continuamos falando dos elementos da oração.